Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Alan na área aqui para bater um papo com vocês, até em um formato um pouco diferente, né? Eu aguardei um pouquinho para gravar esse vídeo, porque eu sei que muitos de vocês que prestaram o concurso da EBSER do ano passado, né? Ano passado é este ano, né? Quase, podem estar acompanhando, vocês podem receber essas informações no Instagram, e se você ficou bem posicionado e você tem expectativa de ser chamado, talvez você possa se preocupar quanto à sua convocação, que é a greve da EBSER. Mais ou menos dia 29 do mês passado, mas começou a vigorar mesmo de forma geral na semana passada, né? Então, o que acontece, pessoal? Bem rapidinho para explicar para vocês, né? O que é a situação é o seguinte: a cada 2 anos nós temos os reajustes de todos os funcionários da EBSER, todo mundo, desde administrativo, médicos, assistenciais, né? E muitas vezes, durante 2 anos, acontece um processo chamado inflação, né? As coisas sobem de preço e o nosso salário vai ficando um pouco mais defasado. E a cada 2 anos, que é o ACT, um acordo coletivo de trabalho, ele ocorre, onde vai entrar um acordo entre os profissionais, né? Entre os funcionários e a empresa. Tá? Geralmente os profissionais sendo ali representados pelos sindicatos, né? E sempre, pessoal, na história da EBSER, né? A EBSER tem mais de 10 anos, sempre na história da EBSER as negociações são bem difíceis. Ou seja, os funcionários pedem um reajuste de acordo acima da inflação, não é? Para ser justo, e a empresa sempre quer dar abaixo, de forma que os funcionários vão sempre sair lesados quanto a isso, né? Às vezes eles querem dar um reajuste que não adianta muito, aumenta muito pouco. Tá? Isso independente do governo, tá, pessoal? Presidente Lula, presidente Bolsonaro, Dilma, sempre foi assim, sempre foi dessa forma, né? Tendo aí, muitas vezes, ter que ir até para o Tribunal Superior do Trabalho. E aí, quando essas negociações elas não vão, então a primeira negociação é entre a empresa e os funcionários. Quando essa negociação ela não caminha, ou seja, não chega a um denominador comum, aí você tem a intervenção do Tribunal Superior do Trabalho, tá? Então, os juízes do Tribunal Superior do Trabalho, eles podem ajudar na negociação, remediando ali, né? E mesmo quando ainda não entra em um consenso, a negociação mesmo junto com os juízes, muitas vezes precisa ir para dissídio, que é onde você tem uma decisão judicial, e aquela decisão ela é um ponto final, por exemplo, né? Em que momento nós estamos agora, né? Ainda a greve continua, tá? Na grande maioria dos hospitais federais, certo? Acho que não sei de forma geral, tá, pessoal? Mas eu sei que no Sul foi um dos hospitais, né? Que eles, devido a, infelizmente, a catástrofe que está acontecendo ali, foram os hospitais que cancelaram a greve para poder receber pessoas, né? A grande maioria dos hospitais federais hoje, na verdade, estão com as suas funções ali reduzidas, o que isso é muito ruim para os hospitais, né? E a maioria dos trabalhadores não querem isso também. A gente quer trabalhar normalmente, né? Mas sem um acordo justo, o negócio não vai para frente. Então, nós estamos hoje, o que nós temos hoje, né? Hoje ocorreu uma reunião, justamente ali com o o Superior do Trabalho remediando, trouxe uma proposta que ainda está sendo, pelo que eu vi agora, né? Eu até demorei um pouco para gravar, porque eu esperei as notícias, que eu vi agora que foi rejeitado. Mesmo a proposta dos juízes ali remediando não foi aceito, que foi um aumento de 3,08%, para vocês terem ideia, né? O que os trabalhadores estão pedindo é 14%, olha a diferença, né? Para poder estar acima da inflação. Olha a diferença, tá? Já digo para vocês, se você não é servidor público, você está querendo entrar aí no servidorismo público, eu gosto demais, né? Eu amo fazer o que eu faço, tá? Eu falo abertamente que eu não me veria trabalhando numa clínica particular, por exemplo. Eu amo trabalhar no serviço público, mas saiba que nós temos sempre essa briga, tá, pessoal? De reajuste, o servidorismo público é assim, tá? E aí, voltando, o que acontece? O sindicato rejeitaram esse 3,08%, estão rejeitando, né? Eles fazem uma assembleia, os trabalhadores vão lá e dizem sim ou não. E aí, se todo mundo rejeitar, volta de novo para a negociação, né? Então, teve esse aumento de 3,08% e 20% para a alimentação. A alimentação sairia de 650 para 700, quase 800 reais. Mas, no alimentação também,
se pede R$ 1.000 para que o ticket fique em R$ 1.000, né? Acompanhando ali o reajuste que teve para os RJUs, que são os servidores da Federal, certo? Então, isso sendo rejeitado, volta de novo para as assembleias, vai para negociar, tá? E fica nessa negociação até ir para dissídio, que é onde tem uma ordem, o juiz vai lá e ele decide, tá? Os juízes do Tribunal Superior do Trabalho vão decidir e o que eles decidirem, acabou, né? Praticamente não cabe recurso ali nem para a empresa e nem para os trabalhadores, tá? Então é isso que está acontecendo hoje nos hospitais, tá bom? Volto a dizer, ninguém quer parar as suas funções, até porque muitas vezes a gente tem que pagar essas horas, tá? Então quem adere à greve, por exemplo, se eu fiquei 2 dias de greve, muitas vezes eu tenho que pagar essas horas depois, então, não é muito legal para nós, tá? Mas, como eu falei, né, servidores públicos é assim, se não parar, muitas vezes não vê negociação, fica por isso mesmo, tá? Alan, isso interfere, eu que fiz o concurso da EBSER, interfere nas convocações? De maneira nenhuma, pessoal, de maneira nenhuma vai interferir as convocações, tá certo? O hospital ele tá funcionando, só que de uma forma reduzida, infelizmente, né? Por conta que hoje o corpo de profissionais dos hospitais federais, a maioria é EBSER. A minoria é dos servidores da Federal, tá? Os RJU. Então, assim, o que acontece é que reduz a quantidade de exames, cancela cirurgias, isso é muito ruim para a população, tá? Mas isso não interfere em convocação, tá? Tendo convocação já do concurso novo normalmente. Vocês têm que lembrar o seguinte, pessoal, que a convocação, ela depende da necessidade, tá? Então, greve não vai interferir em você ser convocado ou não. Tá bom? Fica tranquilo quanto a isso, tá? Porque para um chefe chamar, eu sou da unidade de diagnóstico por imagem e eu preciso de 5 técnicos, porque aí ele precisa comprovar que a escala, né, tá furada e eu preciso daquela quantidade de técnico. Então, assim, o que leva a ter convocação é a real necessidade, tá? Que nós também temos, tá, pessoal? Todos os hospitais federais praticamente trabalham sobrecarregados. Nós sempre trabalhamos com menos profissionais do que deveria, tá? Então, mas a gente sabe que às vezes eles dão uma segurada nas convocações. Então, não, pode ficar tranquilo que a greve não vai interferir. Não tem prazo, a gente não sabe até quando é que vai rolar essas negociações de novo, tá certo? Até chegar ali um consenso entre a empresa e os funcionários, e aí volta os trabalhos normais, tá bom? Mas para fechar o raciocínio, era mais para atualizar vocês quanto a isso, para que vocês possam ver essa informação e saber o que está acontecendo de forma correta, por quem é da empresa, eu sei o que está acontecendo, tá bom? E que isso não vai interferir na sua convocação, pode ficar com o coração tranquilo, tá bom? Ok? Então, para você que ficou bem posicionado e talvez não sabe acompanhar direitinho, eu vou deixar aqui o link aqui embaixo, ou no site da EBSER, tem uma parte de convocações. Então você vai clicar no link aqui embaixo, você vai ver uma lista de hospitais. Aí você vai entrar no hospital que você fez a prova, né? Hospital de Mato Grosso, Hospital da Brasília, enfim. E lá vai ter uma abazinha convocações. Por lá você consegue acompanhar de forma atualizada como é que tá as convocações, tá? Não espere pelo site da banca. Eu nem sei se a IBFC está atualizando lá, mas no da EBSER eles sempre colocam quando tem convocação. Basta clicar aqui, procurar o hospital que você prestou a prova, né, para que você tá pleiteando a vaga e colocar em convocações, você vai ver as últimas convocações, se teve convocação, se não teve convocação, quem chamou, tá bom? Quais foram os quadros de profissionais que foram chamados. Beleza, pessoal? Então é isso aí que eu queria conversar com vocês. Forte abraço e até mais.